Bem-vindos! Hoje vamos explorar a fundo a Apertum. Temos connosco um documento que a descreve como uma autoestrada digital de nova geração. A nossa missão aqui é perceber, bem, porque é que ela existe, como é que funciona e que impacto pode vir a ter. Vamos lá então desconstruir isto. Porque é que precisamos de mais uma autoestrada digital? O que é que correu mal com as que já tínhamos segundo este material? Olha, a necessidade, de acordo com a fonte, surge muito das limitações das vias anteriores. O Bitcoin, que foi o pioneiro, pronto, tornou-se seguro, sim, mas muito lento. É mais visto hoje como uma reserva de valor, não tanto como uma via rápida para transações do dia a dia. Uma espécie de estrada nacional, sabes? Bonita, mas parada. Uhum. E o Ethereum? Esse trouxe os smart contracts, não foi uma grande inovação? Foi uma inovação gigante. Permitiu construir coisas muito mais complexas em cima. Mas, o problema do Ethereum foi o sucesso. Ficou tão congestionado que as taxas, as portagens, digamos assim, dispararam. E isso acabou por excluir muitos utilizadores. Projetos mais pequenos, tornou-se caro demais para muita gente. Certo, uma autoestrada ótima, mas com portagens de luxo. E soluções mais recentes que se focaram na velocidade, como a Solana. A Solana, sim. Apostou tudo na velocidade, mas, como o fonte aponta, isso veio com um custo na fiabilidade. Teve paragens críticas, momentos em que a rede simplesmente deixou de funcionar. E velocidade sem consistência, bem, não resolve o problema fundamental. Basicamente, nenhuma conseguiu acertar no equilíbrio perfeito entre velocidade, segurança a sério e custos baixos. Esse triângulo foi o desafio. Percebo, falharam nesse triplo desafio. Então, entra Apertum com a promessa de resolver isto. Como é que a fonte diz que ela o faz? Quais são as características-chave? Exato. A Apertum, segundo o documento, foi pensada de raiz para atacar esses três pontos. Primeiro, a velocidade. Fala-se em blocos gerados, mais ou menos a cada segundo. É cada segundo? Isso é? Sim, compara isso com os minutos do Bitcoin ou os cerca de 12 segundos do Ethereum. É uma diferença abismal. É como sair de um engarrafamento para uma via expresso livre. Uau, impressionante. Mas lá está. A velocidade por si só não chega, como vimos, e os custos e a segurança. Como é que a Apertum lida com isso? Sem dúvida. Nos custos, a fonte é bastante clara. Taxas mais baratas que enviar um SMS. Isto, claro, abre a porta a todo um mundo de microtransações e usos que hoje não são viáveis por causa dos custos. Quanto à segurança e descentralização, menciona-se uma rede com mais de 10 validadores independentes e opera como uma subnet da Avalanche. Uma subnet da Avalanche. O que é que isso implica? Implica que beneficia da arquitetura e da segurança já estabelecida da Avalanche, mas funciona de forma independente. É auditável publicamente, qualquer pessoa pode verificar, o Chain ID é os 2786. E muito importante, a redundância. A fonte sublinha isto. Se um validador falhar, outros assumem. Não há um ponto único de falha que possa deitar a rede abaixo. É como ter vários pilares a segurar a ponta, não apenas um. Essa arquitetura parece robusta e a fonte usa também uma analogia que achei curiosa. Compara a Apertum a uma rede elétrica ou à fundação de cidades. Pode explicar melhor? Sim, essa analogia é mesmo central para perceber a visão que eles apresentam. Quer dizer que a Apertum não é só a estrada por onde passam as transações, é mais do que isso. É a infraestrutura base, como a rede elétrica que fornece energia a uma cidade ou as fundações em betão sobre as quais se constrói um prédio. Sem isso, não há cidade. Ok. E o exemplo concreto que dão é a da A1. Descrevem-na como a primeira metrópole digital a ser construída ao lado ou sobre a Apertum. Essa da A1 tem os seus próprios sistemas. Bots para automatizar tarefas, gestão de liquidez, até identidade digital própria através de NFTs, que são como bilhetes de identidade digitais únicos. A Apertum é a fundação, a da A1 é a cidade que cresce em cima. Muito interessante essa distinção. Mas traduzindo isto para o dia a dia, para o utilizador comum, o que é que isto significa na prática? Qual é o impacto humano que a fonte destaca? O foco, segundo eles, é mesmo a inclusão e o que chamam de soberania do utilizador. Com taxas tão baixas, de repente cenários que pareciam distantes tornam-se possíveis. Pensa num pequeno agricultor que quer vender diretamente online sem intermediários caros. Ou um estudante a enviar uns trocos para casa. Um artista a lançar um projeto sem ter de pagar uma fortuna só para começar. A ideia é dar o controlo ao condutor.
O utilizador age na rede quando quer, como quer, sem pedir licença a uma entidade central. Gosto dessa imagem do construtor soberano. Consegues dar um exemplo rápido, tipo como seria 1 minuto numa viagem na Apertum, usando o exemplo da fonte? Claro, o exemplo é simples, mas ilustrativo. Alguém abre a sua carteira digital, quer enviar uns tokens à APTM. Cria a transação, assina digitalmente ali mesmo no seu dispositivo, pronto, o carro arrancou. Essa transação vai para a rede de validadores, pensa nisso como a portagem automática, mas distribuída por vários pontos. Eles confirmam, a transação é incluída num bloco, entrou na faixa de rodagem e em segundos está feito. Confirmada, registada para sempre e visível para quem quiser consultar no Apertum Explorer. Rápido e transparente. Transparência e rapidez. E para quem quiser mesmo verificar ou saber mais tecnicamente, que ferramentas é que a fonte menciona? Olha, menciona especificamente o Apertum Explorer, que é onde se vê tudo a acontecer em tempo real. Depois, o Chainlist, que é um site útil para adicionar a rede Apertum à carteira digital. Basta procurar pelo ID 2786. E também falam da Emission Calculator, da DA1, para cálculos mais específicos dentro desse ecossistema. E um aviso importante, que só diremos uma vez. Os links e as ferramentas estão no Legacy completo, em texto, na descrição. Ok, perfeito. Então, se tivéssemos de resumir as ideias-chave deste material, a Apertum não se apresenta como só mais uma blockchain. É proposta como uma infraestrutura fundamental, rápida, barata, segura, com redundância criada para resolver os problemas das redes antigas e permitir que novas aplicações e economias digitais, como a DAO1, possam florescer. É isso? Exatamente isso. E a mensagem final da fonte é forte. Não é para encarar a Aptune como uma promessa para o futuro. É apresentada como algo que já está ativo, a funcionar, verificável. E, na visão deles, é uma infraestrutura necessária, quase inevitável, para o volume de tráfego digital que temos e que vamos ter. É vista como a próxima evolução natural das estradas da internet. Fascinante. Deixa-nos a pensar. Se esta infraestrutura é realmente uma base tão sólida para estas cidades digitais, que outras formas de organização, de comércio, de comunidade, que hoje se calhar nem imaginamos, poderão surgir sobre fundações assim tão abertas e eficientes? Fica a questão no ar.